Você já parou para pensar como tem algumas coisas que nos prendem na vida? Vai observando aí dentro de você, do seu coração, se isso acontece com você. Você quer seguir em frente, tem sonhos, projetos, mas o negócio não anda muito. Não é mesmo? Pois é, hoje a gente vai falar sobre 5 dificuldades que nos aprisionam mesmo. 5 coisas que podem te aprisionar. Eu acho que existem muito mais, é claro, mas nós escolhemos essas 5. Nós vamos nos libertar hoje, que tal? Que tal juntos, agora, dessas coisas? Nós convidamos o psicólogo clínico Dalton Ricaldoni, que faz parte da história desse programa, dos 20 anos do Sempre Feliz. Ele vai conversar comigo e com você sobre esse assunto, né, Dalton? Tudo bem, mano? Tudo bom, obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Gostou do nosso cenário novo? Excelente, lindíssimo. Bonito, né? Isso aí. Festa a gente tem que mudar e tem que celebrar. Bom, Dalton, existem muitas coisas, é claro, que podem aprisionar as pessoas e impedi-las de caminhar, de seguir, não é? E a gente escolheu aqui essas 5 coisas, você vai conversar com a gente. A gente tem até uma gaiola, gente, para mostrar para você que, de repente, essas coisas aí estão te aprisionando. Nós vamos abrir a porta dessa gaiola e o Dalton vai ensinar a gente a voar, não é isso? Com certeza. Existe possibilidade de melhorar a vida, mesmo que a pessoa já tenha um histórico muito negativo. Pode até demorar um pouquinho para reconstruir isso, mas tem jeito de ficar bem. Maravilha. E eu faço isso há muitos anos, né? Eu faço isso há 30 anos. Né? Pois é, bom demais. Ele já está super treinado para nos ajudar a voar. Treinador de pássaros. Né? Mas agora eu vou conversar com Dalton Ricaldoni. Ele é psicólogo clínico, pastor também, né, o Dalton. E aqui sempre contribuindo com, não só com Sempre Feliz, mas com vários programas aqui da Rede Super. E a gente vai conversar sobre esse assunto. Eu falei de comemoração. E existem pessoas que não conseguem comemorar, celebrar aniversário. Tem alguma coisa que prende essas pessoas lá no passado, alguma situação. E a gente vai falar sobre isso agora, sobre situações ou dificuldades que prendem as pessoas. As pessoas não conseguem fluir, não conseguem romper. Sabe aquela coisa que está presa, aquela engrenagem que está enferrujada ali? E a gente escolheu. São muitas, podem ser muitas coisas, mas nós escolhemos 5 coisas e o Dalton vai nos ajudar como trabalhar essas questões. Você vai se observando aí, vai prestando atenção na sua vida para ver se você tem uma dessas coisas ou várias delas. A pessoa pode ter várias dessas coisas, Dalton? Ela pode ter várias dessas coisas, mas uma coisa que eu acho interessante, a base de tudo, todas essas dificuldades, elas têm uma coisa em comum. Elas variam na expressão, mas a base delas é que a necessidade psicológica fundamental do ser humano é ser amado. E a grande causa de muitas coisas que as pessoas não conseguem caminhar na vida vem desse histórico desde pequena, e aí elas vão crescendo com a certeza de que elas não têm tanto valor. Elas acreditam numa coisa, até porque elas não dão conta de efetivar essas coisas, elas acham que elas são ruins. Mas aí é que é a vantagem da psicologia, porque você pode trabalhar o histórico de vida dessas pessoas e elas podem caminhar para frente. Isso é maravilhoso. Ninguém precisa continuar como era, né? A gente sempre fala do complexo Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, a gente não precisa ficar preso. A gente pode, deve se libertar de tudo aquilo que prende a gente, para a gente caminhar livre, porque Deus nos criou para a gente. A Bíblia até nos compara com a águia, né? Lá em Isaías 40, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias. Esse é o nosso Deus, Ele quer que a gente viva livre para viver tantas coisas maravilhosas que Ele tem para nós. E é contrário daquela questão da Gabriela que você colocou, eu falo o seguinte, você não nasceu assim, você cresceu assim e não precisa ser assim. A grande maioria, o ser humano tem uma coisa interessante em relação aos animais. Eles têm uma programação genética muito grande, os animais. O ser humano não. A maioria dessas questões vem do histórico de vida. Então, ele não nasceu assim. A maioria dessas pessoas não nasceram dessa forma. Elas cresceram assim, acreditam que é assim e acham que tem que continuar assim. E isso dá para mudar. Sim, isso a gente vê que é um ambiente, né, familiar e tudo. Bom, eu estou em pé aqui porque eu vou aqui já na nossa gaiola, que nós vamos ver quais são essas coisas que podem nos aprisionar. Olha só, gente.
Tem coisas aqui, aquela hora deu para ver, depois de cabeça para baixo. Vamos lá. Quais são essas coisas? Bom, eu tirei aqui 2 plaquinhas, Dalton, e eu queria que você falasse para a gente o seguinte. Vícios. Vício. Os vícios aprisionam ou não aprisionam? Você que tem qualquer tipo de vício, né? Mas é uma coisa. Qualquer tipo de vício. A questão interessante entre os vícios, aqui em relação aos vícios, que na verdade eles já são consequências de um aprisionamento. Né? Muitas vezes as pessoas têm um histórico de vida muito negativo, como eu falei anteriormente, e ela absorve aquilo como uma verdade. E muitas vezes, como ela não dá conta de sair do processo, o vício muitas vezes é uma forma de te tirar da realidade. Temporariamente, mas na verdade aquilo não vai resolver porque ele vai voltar. Então, ao invés de ficar nesse movimento, a ideia é ir trabalhar o histórico de vida, porque as pessoas têm um histórico de vida muitas vezes grande e muitas vezes negativo, e realmente elas não conseguem sair. Elas já cresceram dentro de um processo que para elas aquilo é o que faz parte da vida dela. E eu já vi muita gente mudando exatamente porque elas não nasceram assim. Elas cresceram assim, mas não precisam continuar assim. Agora, o vício já é o lado negativo da coisa. A pessoa já não dá conta, então, quando ela tem vícios mais simples, que, por exemplo, como uma pessoa que fuma, por exemplo, ela faz aquilo para relaxar. Aquilo já é uma forma de relaxar. Já é uma fuga. Já é uma forma de diminuir a tensão. Agora, as pessoas que entram em vícios muito mais profundos, as dificuldades são muito maiores. E elas acabam ficando presas dentro de um sistema que vai, aos poucos, puxando ela para baixo. Agora, jeito de sair tem. Ela não nasceu assim. Isso, nós vamos falar os jeitos todos no final, vamos falar um por um. Não. Como sair se libertar. Vamos falar tudo no final, então, porque eu acho que tudo vai ser mais ou menos na verdade, existe a mesma forma. Existe uma lógica em todas elas. Elas variam, mas elas têm a mesma base psicológica. Sim. Na verdade, os vícios podem ser drogas, drogas ilícitas, bebida, pornografia, jogo, fofoca. Tem gente que é viciado na fofoca, não deixa de ser um vício, mas as pessoas não consideram muito não, né? Mentira, tudo que aprisiona, tudo que faz uma dependência, né? Isso pode ser considerado um vício. A pessoa faz aquilo repetidamente, ela não consegue deixar de fazer e isso realmente a aprisiona, porque a partir daquele vício, ela deixa de fluir em alguma área da vida dela, né? Na verdade, é interessante que ao mesmo tempo que a pessoa quer sair, ela não acha a saída positiva. Ela acha uma outra porta negativa. Então ela acaba querendo tentar sair por um caminho que não vai dar certo. Ela troca de... Só que é aquela história. Ela tem gente que não consegue acessar o bom. Eu falo que se você der uma coisa boa para uma pessoa que não sabe receber aquilo, ela joga fora. Mas se você der uma coisa ruim, ela vai ficar com aquilo na mão, machucando a mão dela, mas ela não joga fora. Na verdade, ela não merece o bom. Ela merece o ruim. Ela não consegue entender que ela pode sair disso. E de uma certa forma, do meu ponto de vista, ela normalmente não consegue sair, não. Ela tem 2 possibilidades. A espiritual ou a psicológica, mas ela não consegue sair, não porque ela não queira, mas que aquilo já está muito preso dentro dela e ela não consegue sair, apesar de querer. É verdade, com certeza. Bom, vamos conversar, hein, gente? Vamos conversando sobre um assunto tão importante. O outro está aqui, ó, a opinião dos outros. Tem gente que é muito dependente da opinião dos outros e ele fica aprisionado, né? Ele não consegue viver livre, fazer o que ele quer, ser do jeito que ele quer. É claro que não é que a gente vai viver levianamente, não é isso. Mas não ficar dependendo e aprisionado à opinião dos outros. Não, e outra coisa, se você fala uma coisa para a pessoa, ela tem que entender que você também tem uma possibilidade de escolha. É sempre a dificuldade da pessoa é que ela precisa do apoio do outro. Se a fala é negativa, é aquilo que eu falo. Normalmente o positivo ela não consegue acessar, mas o negativo ela acaba pegando para ela. Você fala uma coisa negativa, ela aceita. Você fala uma coisa positiva, ela entende racionalmente, mas não merece aquilo.
não merecendo aquilo, ela não apropria daquilo. É verdade. Né? E, infelizmente, tem muita gente que... Uma coisa que o Freud falava é a necessidade que as pessoas têm de diminuir o outro. Então, muitas vezes, as pessoas acabam querendo diminuir o outro. Então, sempre vai ter gente assim. E, muitas vezes, essas pessoas vão diminuir essas pessoas que já se sentem mais diminuídas ainda. É verdade. E a necessidade de autoafirmação, né, que a pessoa tem, ela nunca vai ser saciada, porque ela pode receber um feedback positivo uma vez, mas ela não vai receber sempre. Muitas vezes ela vai receber uma opinião do outro negativa, não é? Então ela vai buscar de novo uma outra positiva. Quando ela recebe a positiva, ela se sente confortável, aí ela vai buscar mais ainda, ou seja, ela fica num vício dependente da opinião do outro, né? Então isso é muito complicado. E uma coisa interessante, eu tenho até trabalhado com muitas pessoas assim, elas têm um aspecto positivo muito bom. E aí, se você a elogiar, tem as pessoas que a elogiam e tem aquelas pessoas que não a elogiam. Então ela vem buscar aqui o amor que ela não tem. Então, na verdade, é o seguinte, você nunca vai agradar todo mundo. Você tem um estilo, você tem um jeito e você nunca vai agradar todo mundo. Mas você tem que saber que o seu valor e saber o que é importante para você. Então, o ser humano tem essa tendência muito grande de querer diminuir o outro como uma forma de se sentir bem. E isso é que a pessoa tem que entender. Você não nasceu nesse mundo à toa. Sim. Você tem valor, não tem, cada pessoa é ímpar. Ela é ímpar, ela tem um valor, ela só não sabe o valor dela. E a parte mais gostosa disso é trabalhar essa pessoa e aos poucos você vê ela saindo dali, ela absorvendo o positivo. Ela tem a capacidade, ela só não acredita nela, mas ela tem. Não tem ninguém que não tenha uma capacidade que ela poderia andar para frente. Nós falamos sobre os vícios e sobre a opinião dos outros, que estão aqui na nossa plaquinha, né? A gente tem até uma gaiola que está simbolizando essa prisão que muitas vezes as pessoas, né, ficam nessa prisão, que atrapalham de seguir em frente, de correr, né, e de fluir em alguma área da sua vida. Eu fui lá antes do intervalo, peguei mais uma plaquinha, fiz um suspense para você. E qual será, então, esta próxima coisa que pode nos prender? A insegurança. E aí, Dalton? Insegurança é uma coisa fundamental das pessoas, né? Porque a pessoa mais segura, ela vai acreditar nas coisas, né? E é interessante que muitas vezes a pessoa insegura, ela é muito capaz. O que a gente vê muito é que a pessoa é capaz. E é interessante que essa pessoa faz muitas coisas para os outros. Sabe aquelas pessoas que ajudam os outros a irem para frente, mas para ela não sabe fazer. Então, assim, a pessoa muitas vezes é capaz. Ela só não acredita que aquilo pode ser dela. Sim. Né? E o que eu falo como psicólogo é isso. A pessoa pode sair desse lugar e pode... É igual você vê muitas vezes na área da música. Tem muita gente que faz as músicas e o outro que canta. Né? Então, assim, a pessoa sabe fazer, mas não tem jeito de cantar, ou leva, depois ele vira até cantor. Alguns viram. Alguns viram até cantor. Então, quer dizer, ele tem a capacidade de fazer aquilo, mas ele tem que acreditar nelas e colocar para frente. Então, muitas vezes é mais fácil ajudar o outro e ficar por trás do que ficar de frente, porque aí é uma coisa, alguém vai falar que gosta ou que não gosta, mas... Você tem medo de se expor, né? Você tem que saber o valor que você tem, saber que você não agrada a todo mundo e siga em frente e faz o melhor que você pode com a vida que você tem. Isso. Gaiola não é lugar de prisão? Pois é. É isso aí que às vezes a gente tem coisas que nos aprisionam. A gente já falou sobre 3 dessas coisas. Falamos sobre vícios, nós falamos sobre insegurança e falamos sobre a opinião dos outros. Não foi isso, Dalton? Sim. Agora temos mais 2 coisas aqui. Vamos lá? Tem uma coisa que está muito na moda, as pessoas falam muito, mas muita gente não sabe ainda o que significa, não. Crenças limitantes. Crenças limitantes é uma crença que limita, a pessoa tem uma visão negativa daquilo que a gente está falando. Ela já tem crenças negativas que limitam a ela de chegar naquele lugar. Ela já parte do pressuposto de que ela não vai chegar lá. Ela já acredita que não vai conseguir chegar lá. A crença dela é essa, ela tem certeza de que aquilo não vai funcionar, né?
Por isso você vê como é que o ser humano é fantástico, né? A capacidade dele E é interessante que você imaginar que ela pode fazer uma crença limitante, ela pode fazer uma crença não limitante, ou uma crença positiva, mas ela cria toda aquela... Ela tem certeza absoluta que ela não vai dar conta. E aí ela fica girando em círculo. Você falou aquela hora sobre a pessoa achar que não merece, né? Aquela coisa boa, ela não retém, ela dá aquilo que é bom e ela fica só com o que é ruim, com o que é negativo. E muitas vezes exatamente isso, essa crença do não merecimento, não é? Às vezes ela acha que ela não merece aquela coisa boa, ela não merece ser feliz, ela não merece um relacionamento. Tem gente que fracassou num relacionamento e acha que ele vai fracassar sempre, que não merece um relacionamento, uma nova chance. E são crenças que limitam essa pessoa, né? E a gente está falando aqui de todas as áreas, às vezes na área profissional, na área ministerial. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre a raiz. Eu queria até já entrar aqui na autoestima baixa, que é o próximo, é o último, né, dos temas aqui que a gente escolheu. E claro que podem ter muitos outros, mas a gente escolheu esses como sendo talvez os principais, né, as bases e tal. E aí, Dalton, baixa autoestima, crenças limitantes, insegurança, opinião dos outros. Quer dizer, se a pessoa precisa da opinião dos outros, é porque ela é insegura, né? É, claro. E aí uma coisa tem a ver com a outra. Então, eu deixei até a autoestima baixa por último, porque eu acho que ela é muito a base de tudo isso, né? Com certeza, né? A autoestima, na verdade, é o valor que... Por exemplo, a autoestima positiva é o valor que você dá às coisas. Mas é que eu te falo, é interessante que muitas pessoas crescem como se elas não fossem capazes. E muitas vezes isso vem todo de um histórico longo, né? Normalmente, por exemplo, quando a pessoa tem alguma insegurança, quando trabalha, você volta lá atrás, você vê que vem muita coisa de criança. A depressão, a ansiedade, elas têm um histórico desde cedo, só que elas vão acumulando até chegar lá na coisa. Então, essas coisas começam quando uma pessoa... Você vê, a voz de um pai ou de uma mãe dizer para uma criança que ela não dá conta, que ela não é boa, que ela não é isso, ela acredita naquilo como se fosse uma verdade. E ela vai fazer as coisas darem erradas para provar que realmente não dá conta. Então, ela fica girando em círculo. Mas a autoestima é a condição fundamental do ser humano. Agora, é interessante que a autoestima está ligada àquilo que eu falei, a questão de ser amado. A condição psicológica fundamental do ser humano é ser amado. Exatamente. Se ele não foi amado, ele vai chegar à conclusão de que ele não é bom. Se você não gostou de mim, então logo eu sou ruim. Não, né? Exatamente, isso que eu te interrompi, não é que ele é ser amado, é sentir-se amado, né? Porque às vezes ele é amado, mas ele não se sente amado, porque o outro não mostra para ele que ama. Ou a maneira com que o outro acha que tem, o pai e a mãe normalmente, aqueles que estão sobre ele, os avós ou os tios, aqueles que cuidam deles nos primeiros anos, a formação do caráter dele, 0 a 7 anos, que, né, talvez seja a primeira infância ali mais importante da formação, essa formação, esse depósito emocional que ele tem. Se o outro fizer aquela coisa que a gente estava falando, faz diferença entre um filho e outro, compara um filho com outro, e fala essas palavras que vão criando essas crenças. Porque essas crenças, elas são criadas pelas palavras daquele que é autoridade, aquele que mais deve te amar, te proteger, cuidar de você, e fala coisas para você não vai conseguir fazer isso nunca. Quem consegue fazer isso é seu filho. É tudo por aí, essa construção, ou essa desconstrução, digamos assim, dessa autoestima, ela vem dessas palavras, dessas atitudes, muitas vezes dos pais, Dalton? Ela vem e é um processo, mas a gente fala, por isso que eu te falo, que a gente tem que trabalhar não só os filhos, mas os pais, porque muitas vezes esses pais também, eu falo que os pais de hoje foram os filhos de ontem. Então, eles também tiveram uma história deles, né? Sim. E você vê que muitas vezes eles contam das dificuldades que eles passaram, então aquilo que eles deram. Muitas vezes as pessoas dão condições materiais, mas não sabem dar afeto. Então, não é só uma questão... Quando eu trabalho com uma pessoa, eu tenho que mostrar para ela que o pai e a mãe deram o que tinha. Então, eu falo muitas vezes, verdade. se você for voltando atrás de geração em geração, de forma geral, quanto mais você volta, mais difícil era a situação. Com então, certeza. muitas vezes, para você chegar onde você chegou,
seu pai ou sua mãe tiveram um trabalho grande para te deixar naquelas condições. E se você voltar atrás, eles não tiveram exatamente aquilo. Então, é um círculo vicioso, mas quando uma pessoa fica nesse lugar negativo, a situação fica mais complicada. Mas isso não a limita, né? Você vê que ela absorve uma crença limitante para ela mesma, mas ela vai muito além disso. Tem uma possibilidade de resolver, mas ela, do meu ponto de vista, ninguém resolve isso sozinho. É verdade. Até porque ela não sabe como é que sai. Então você tem que fazer uma terapia, trabalhar essas coisas e progressivamente absorver o seu valor e seguir em frente. Todo mundo tem valor, não tem ninguém que não tenha valor. Sim. Só que tem gente que não sabe o valor que tem. Então, a solução para isso, como resolver esse problema, é pedir ajuda. É ter alguém que ajude ela a enxergar quem ela realmente é, enxergar o verdadeiro valor dela que eu estou falando a pessoa, não é porque é só mulher não, né, gente? É porque é a pessoa. E isso, para isso, precisa de uma ajuda profissional, né? Não, e é interessante que fazendo terapia, nem a pessoa acredita nisso. Então, aos poucos, você vai mostrando com pequenas coisas que ela dá conta de fazer, que ela sabe mais do que ela achava, ela pode mais. Então, ela chega convicta que não tem jeito. Então, você tem que ter cuidado para trabalhar. É como se você estivesse lapidando um diamante mesmo, nesse sentido de gastar tempo e de ajudar a pessoa a apropriar daquilo para que ela realmente saia. Sozinha ela não sai. É verdade. De forma geral, ela não sai. Com certeza, Dalton, que pena, nosso tempo acabou. Muito obrigada. Vou te encontrar ali na cozinha que nós vamos provar aquele bolo delicioso. E muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Bom demais ter você aqui sempre fazendo parte da nossa história, continuando a fazer parte da nossa história aqui do Sempre Feliz. Muito obrigado a você pela oportunidade.